À medida que as eleições vão se aproximando, nomes vão surgindo, né? Possibilidades das duas principais chapas. Óbvio que tem a chapa do Maurício Gomes de Matos, que a gente não pode deixar de falar também, mas BAP e Dunche, né? Muitas vezes representado pelo presidente Rodolfo Landim, presidente atual, que será CEO na chapa, na gestão do Dunche, né? Caso ele ganhe, começam a trazer informações, né? Mesmo que de forma sem falar publicamente, né? Assim, mais por baixo dos panos, começam as situações vazarem, eles não negam, não desmentem. Até o momento que eu vou trazer aqui, o BAP não desmentiu essa informação com essa possibilidade da contratação desse diretor de futebol para o Flamengo, um nome muito interessante que surge aí do lado do BAP. O Landim, né, comentando sobre o Jonathan Calleri do São Paulo. A gente tem que falar aqui também, é um jogador que sairia caro do São Paulo e perfil até grande do São Paulo, repercutindo por que não deveria ser bom nem para o Flamengo e nem para o São Paulo a vinda do Jonathan Calleri para o rubro-negro. A gente vai trazer aqui também muitas situações aqui, notícias estão acontecendo, casa cheia, né, do Fortaleza contra o Flamengo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Inter está ganhando, né, e passando o Flamengo novamente. Eles estão ali porque eles estão brigando por Libertadores, a gente já está garantido. Isso aí é uma questão, né, Inter-Flamengo, quem vai terminar na frente o campeonato, quem vai conseguir ali ainda se manter na briga pelo título. O Inter coloca pressão na turma da frente, lembrando que ainda tem Palmeiras e Botafogo, né, eles ainda vão se enfrentar, o confronto direto. Um empate dá uma sobrevida aí a times como Flamengo e Inter, né? Lembrando que no desempate o Inter está pior que o Flamengo tem um pouco mais de chance que o Internacional. A gente também tem o Vasco tomando uma sapatada, rapaz. No momento que eu tô gravando aqui, tava 3-0 Corinthians e eu fiz uma odd, hein? Eu fiz uma odd gol no Vasco, rapaz. Eu passei essa odd hoje cedo, lá no nosso Insta, @paparazzo_rubro-negro, gol no Vasco. Eu criei a odd gol no Vasco. Se eu tivesse colocado mais de 1,5 gol no Vasco, também era melhor ainda, hein? Eu coloquei um gol no Vasco para ter mais cartão e tava batendo. Até onde eu vi, né, o momento que tava rolando o jogo, tava batendo, tá? A gente trazendo aqui para vocês as principais notícias do Flamengo, né? Convido você a seguir, né? Vou falar daquele jeito. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com um oferecimento da Sunset Controle de Pragas. Você tem aí 10% de desconto para insetos e ratos e 15% de desconto para cupins, avisando que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro. É o controle de pragas oficial do Maracanã. Sunset, essa daí é espetacular. E a Mais Cabelo, né? Esse tratamento fantástico que a gente está fazendo. Eu tô me sentindo até mais jovem, com mais cabelo, né? Tem em todo lugar do Brasil, a Mais Cabelo é espetacular. Garanta agora mesmo a avaliação grátis na Mais Cabelo. Tá tudo aí no comentário fixado. Lembrando, olha só, paparazzo-rubronegro.com.br, o portal paparazzo-rubronegro.com.br, tem aí sorteio de produtos do Flamengo e também do Paparazzo, tá? Passar para vocês aqui, olha só, o boné oficial do canal Paparazzo Rubro-Negro. Tem vários outros prêmios, vai ter camisa autografada, é só você se cadastrar, colocar o seu e-mail. Se você ganhar, você vai ficar sabendo pelo e-mail, tá? Já tem premiados rolando, a gente não está ainda divulgando os nomes, porque a gente, né, não sabe com relação à questão de privacidade, de sigilo e tal, mas a gente vai começar a planejar de fazer essa premiação, mostrar as pessoas recebendo, mas são prêmios assim que eu faço com o maior carinho, sabe, cara? É o boné do Paparazzo Rubro-Negro, a Kit Club vai proporcionar as medalhas da Copa do Brasil, do Penta da Copa do Brasil, camisa autografada que eu devo conseguir para vocês, então tudo vai estar sendo sorteado, bonés da Super Cap,
Vou falar com meu amigo Larry da Supercap, que faz aí os melhores bonés do Flamengo, né? Os bonés fantásticos aí da Supercap, que você encontra nas lojas oficiais do Mengão. Então, ó que lindo. Esses aí a gente vai estar sorteando para vocês aí no portal paparazorubronegro.com.br. Só ir lá fazer o seu cadastro, colocar o seu e-mail, que você não vai se arrepender, tá? Olha só, tem aí informações dos dois lados, né? O Maurício Gomes de Matos, por exemplo, tem uma outra informação, tá? Então eu acho importante a gente falar sobre as situações aí. Por exemplo, o Maurício, ele quer uma estruturação do Flamengo, né, ano a ano, para garantir o caixa para a construção do estádio. Ele pensa dessa forma. Aí, por exemplo, os outros candidatos têm outras situações. Olha só, o presidente Rodolfo Landim, que deve ser CEO do Dunche, ele conversou com a gente lá no Uruguai que ele tinha interesse, o sonho de trazer o Caleri para o Flamengo, né? O pessoal aqui também que trabalha com a gente trouxe uma outra notícia aqui agora do Nicola com relação ao BAP. A gente vai falar sobre tudo isso aqui agora. Olha só, segundo o jornalista Jorge Nicola, né, o BAP, um dos candidatos à presidência do Flamengo, já escolheu seu diretor técnico caso ganhe a eleição presidencial no dia 9 de dezembro. O candidato tem conversas avançadas. O candidato tem conversas avançadas com José Boto. Teria conversas avançadas com José Boto. Não tem como a gente cravar isso, né? Ele teria com José Boto, tá? Que atualmente está no Osijek, da Croácia. Português de 58 anos, tem passagens por Benfica, Shakhtar Donetsk, né? A gente está acompanhando aqui a matéria do Luiz Gustavo, nosso repórter, trazendo a informação que também do Jorge Nicola. 58 anos, tem passagens por Benfica, Shakhtar Donetsk e já trabalhou com o Jorge Jesus, tá? Diretor que já trabalhou com o Jorge Jesus, então interessaria ao Flamengo, tá? A gente não pode cravar que ele realmente interessa porque não há uma confirmação. A gente entrou em contato aí com um contato, né, um dos responsáveis aí pela campanha do BAP, né, que fez aí um mistério sobre a vinda do José Boto caso o candidato vença a eleição. Ele falou o seguinte, olha só o que ele me respondeu. Ele falou, será? Não confirmou, né? Deixa eu falar exatamente o que ele falou aqui para vocês, ó. Mandei a mensagem para essa pessoa que será? Né? Não sei de nada, né? Disse que não sabe de nada, mas a gente tem aí essa informação do Jorge Nicola, né? E vale a gente ressaltar também que recentemente o BAP e apoiadores do BAP vinham curtindo muito publicações do José Boto, né? É um diretor aí conhecido do meio futebolístico que pode estar chegando aí para o Flamengo, um profissional que deve agradar a gestão, a chapa do BAP. Vamos falar agora da chapa do presidente Rodolfo Landim, que é o Dunche, né? Que também são hoje, né, pelas pesquisas, são as duas principais chapas que estão brigando ali pela presidência do Flamengo, que trabalharam todos juntos, mas que hoje estão aí opostos, né? Surgiu esse nome do Caleri, uma conversa do presidente Rodolfo Landim. Vou até trazer bastidores para vocês aqui. A gente estava acompanhando o jogo Atlético Mineiro e Fluminense na Copa Libertadores da América. Lembra daquele jogo Atlético Mineiro e Fluminense que o Daverson fez 2 gols? Então, estávamos acompanhando no hotel do Flamengo, na concentração do Flamengo, torcedores do Flamengo lá, que viajam para acompanhar o clube, tinham vários torcedores do Flamengo. O Landim chegou, sentou e começou a acompanhar, junto com o Gustavo Oliveira, começou a acompanhar o jogo do Flamengo ali naquele local. Quando o Landim sai, ele até estava gripado e tal, falou, não estou me sentindo muito bem, estava saindo, aí eu puxei para conversar, perguntei, e aí, alguma coisa com relação à contratação para o ano que vem? Gabigol deve sair mesmo? Ele falou, a gente botou uma proposta na mesa, ele pelo visto não gostou,
né? É o que a gente pode oferecer agora, né? Um ano, né? A proposta está lá. Se ele quiser esse 1 ano com aumento, ele vai ficar. Senão, a gente vai ter que procurar um outro nome. E aí ele falou, com todas as letras, para mim, para o Rafa Lamelo. A Raíza estava lá também, eu acho que ela não ouviu, mas a gente comentou logo em seguida com ela. Ele falou com todas as letras que um nome que ele gostava muito, né? Que era um sonho para ele trazer para o Flamengo, já tinha um tempo que ele queria trazer para o Flamengo, era o Jonathan Calleri, atacante do São Paulo. E aí, o perfil aí ligado ao futebol, ligado ao São Paulo, postou o seguinte: por que Calleri no Flamengo não seria bom negócio para nenhuma das partes? Durante a participação no podcast Mundo GV, no último sábado, o influenciador paparazzo rubro-negro revelou que a contratação de Jonathan Calleri é um dos sonhos do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ele afirma que conversou com o mandatário durante a concentração do elenco no Uruguai há alguns meses. Na ocasião, o Cartola revelou que gostaria de realizar a investida pelo centroavante do São Paulo, caso permanecesse na gestão do time da Gávea em 2025, que só deve acontecer caso o Dunche, candidato, vença as eleições. Aí eles falam aqui: de acordo com a informação, Landim vê o argentino como um ótimo substituto para Gabigol, no qual, olha só, um post no qual até Mauro Icardi do Galatasaray já foi especulado e tal, eles trazem aqui outras coisas. Entretanto, há inúmeros aspectos que tiram sentido desse possível movimento em relação ao atleta do tricolor, né? E aí eles vão falar aqui, eu também tenho uma situação com relação a caixa, fluxo de caixa do Flamengo. Calleri e Pedro, perfis completamente distintos, mas o Calleri seria um substituto do Gabigol, não do Pedro, tá? Apesar de falar em busca por um substituto de Gabigol, isto é, um centroavante reserva, é importante destacar que o Flamengo deve mirar numa peça que possa repor Pedro e não o atual camisa 99 de saída para o Cruzeiro. Isso aí faz sentido também. Tá? A gente vai trazer já a situação do Hugo, tá? Por que o Flamengo não aceitou as garantias? O dono da posição deve voltar a vestir a camisa do time da Gávea somente no segundo... Na verdade, volta ali antes do Mundial, que o Landim já avisou, tá? Em junho. Dessa maneira, todo mundo vai estar recuperado para o Mundial. Dessa maneira, é fundamental que o Felipe Luiz tenha uma opção de primeiro nível para a primeira metade da temporada. E tem uma outra questão também, vou continuar lendo aqui. O Flamengo quer profissionalizar o departamento de futebol. O Landim, como CEO, seria um cara também para ajudar nessa profissionalização, porque o CEO é profissional, né? O BAP também, ele quer profissionalizar o departamento de futebol. O BAP quer fazer uma profissionalização mais intensa, né? O Dunche já falou que ele quer fazer uma profissionalização na qual ainda tem uma decisão da presidência ou de alguém, pode ser o Landim como CEO. Eu estou entendendo, eu estou fazendo a leitura dessa forma, tá? Trazendo os dois lados para vocês. E aí, nessa daí do Landim, o Felipe Luiz vai dar pitaco, o diretor contratado vai dar pitaco, o Landim CEO vai dar pitaco. Cada um vai ter um voto ali, né? O diretor técnico do BAP, que pode ser o José Boto, que foi falado aqui, que o Nicola trouxe essa informação e a gente já vê essa movimentação por José Boto, ele pode ser o cara que vai decidir a continuidade do Felipe Luiz, que eu acredito que não vai mudar, não é possível que mude, que o Felipe Luiz está com um trabalho fantástico, tem que continuar, mas principalmente as contratações, ele vai decidir tudo. O BAP já falou, inclusive, de se ele contratar e a gente opinar, depois que moral que a gente tem para contestar? É um posicionamento da equipe do BAP, do BAP presidente, né? O Dunche presidente, ele pensa que tem que ter uma opinião final, mesmo com a profissionalização. Então vamos lá. Eles falam, dito isso, ao se comparar Pedro e o camisa 9 do São Paulo, o que se tem são as diferenças gigantescas. O goleador do Ninho é um exemplo raro de técnica refinada na função, tem inteligência para jogar fora da área, ótimo domínio de bola e uma finalização de alto nível que poucos no país têm. Calleri, por outro lado, entregaria ao Flamengo outros aspectos. Tem um melhor jogo aéreo, que é o que o Landim me falou. O Landim falou disso. Busca mais contato físico com os adversários e uma entrega impressionante. Porém, na questão de qualidade técnica e de finalização, é uma opção muito distante do titular rubro-negro. Mas o Gabigol também, né? O Gabigol também tem essa situação aí de não ter essa qualidade técnica toda.
Não significa que não poderia dar certo, mas o argentino está longe de ser o camisa 9 unânime que grande parte da magnética pensa, sobretudo porque tem um bom histórico de desempenho individual contra a equipe da Gávea. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver, né? O Flamengo já contratou o Romário. O Flamengo já contratou jogadores que foram bem contra ele, não tem nada a ver, né? O movimento seria ruim para o atleta e também para o São Paulo em termos esportivos. Se a possível contratação de Caleri dificilmente solucionaria os problemas do Flamengo para o posto centroavante, ela também tende a acarretar somente prejuízos esportivos para o atleta e para o São Paulo. Do ponto de vista do jogador de 31 anos, é difícil vê-lo ganhando a posição de Pedro após o retorno. Tem esse lado, mas ele vai estar preocupado com isso, ganhando bem, né? Agora a questão, tá? Uma grande probabilidade que o argentino fosse reserva, do mesmo modo São Paulo perderia um titular de uma posição chave. Eu não vejo como um problema. Ele pode ser aí uma solução, sim, tá? Apesar de muita gente achar que vai ser reserva, ele não vai querer. Quantas vezes aí a gente tem jogadores, tá? Que primeiro que já atuaram e fizeram um gol contra o Flamengo, segundo que vêm e vão ser reserva ou vão brigar por titularidade, mas vão ter um outro à frente, né? O Alexandre chegou, o Ayrton Lucas é jogador de seleção brasileira, perdeu a posição para o Alexandre, isso não tem nada a ver, né? Agora, uma questão que a gente precisa pesar é a questão do caixa do Flamengo. O Flamengo com a obra do estádio, o Flamengo se preparando para construir o estádio, comprou terreno. Não vou dizer que seja uma dívida, como é falado na eleição, mas tem compromissos financeiros altos. Deu uma baixa no caixa. O Flamengo não vai poder gastar, o Flamengo vai precisar vender. E aí tem os jogadores que a gente já falou várias vezes aqui que devem sair por empréstimo. O Alan, inclusive pessoal pessoal de dentro do Flamengo, que é entusiasta do Leixões, do Fla Leixões, fala de mandar alguns desses jogadores que não são utilizados, né, pelo Flamengo lá pro Leixões, né? Leixões que hoje está na 4ª posição para subir, inclusive. Lembrando que o Benfica B não pode subir, não podem ter 2 times iguais, o Benfica B é o 3º. Então, muito se fala disso, os entusiastas do Leixões de levar jogadores para lá. E aí você tem também os jogadores que devem ser negociados, que deve chegar uma nova proposta pelo Fabrício Bruno. O Flamengo não deve aceitar vender o Wesley, não deve aceitar vender o Gerson. O movimento do Flamengo de estar renovando com o Gerson, né? Inclusive todos deram crédito pra gente. O movimento de renovar o Gerson já mostra que o Flamengo quer segurar o jogador, ou conseguir mais, mas intenção para o Mundial, Gerson e o Wesley. Fabrício Bruno pode ser negociado, Ayrton Lucas pode ser negociado, porque tem 3 laterais esquerdos, o Vinha vai voltar ano que vem. E aí você tem essas possibilidades, né? O Lohan, que pode ser negociado, o Matheus Gonçalves, que eu acho que o Felipe Luiz vai pedir a permanência, mas tem muitos jovens que podem sair, o Flamengo vai fazer caixa e pode contratar pontualmente um substituto do Pedro e do Gabigol, né? Até o Pedro voltar, o Flamengo precisa de um atacante, tá? O Gonzalo Plata joga, o Bruno Henrique joga, mas o Flamengo precisa de um atacante da função. Isso é fato. E se tiver que fazer caixa para isso, vai ter que vender jogadores e separar a grana para contratar esse atacante. E não vai ser barato. Tem 31 anos o Caleri e não vai ser barato. Aí a gente tem aqui também, para trazer para vocês, a questão do Hugo Souza, né? Tô tentando fazer isso tudo sem fazer... de forma totalmente imparcial, sem fazer campanha para chapa nenhuma. Muita gente falando besteira com relação aí a patrocínio, a chapa, não sei o quê. Eu não apoio ninguém, eu sou totalmente imparcial, tá? Já expliquei aqui várias vezes que se tem gente que apoia e que se sente confortável com isso, parabéns, eu sou contra. Tem que fazer um trabalho imparcial sempre, tá? Eu sou totalmente imparcial, tá? Eu não me envolvo na política do Flamengo. Não gosto de me envolver na política do Flamengo. Já falei que eu sou amigo dos 3 candidatos. Por isso eu trago situações dos 3. Olha, o Globo Esporte trouxe o porquê do Flamengo ter recusado nova garantia do Corinthians por Hugo Souza. Negociação entre os clubes pelo goleiro se arrasta há mais de 2 meses e o Corinthians trabalha para resolver o imbróglio até o fim do mês de novembro. A gente já está no dia 24, já mais perto do dia 25 do que realmente no dia 24, e faltam então 5 dias praticamente, 5 dias úteis para o Corinthians
resolver a situação ou vai perder o Hugo Souza pro Flamengo, vai para a Justiça Comum, problema do Corinthians. Vai perder o Hugo Souza pro Flamengo, né? A falta de confiança na instituição financeira apresentada pelo Corinthians como garantia para a compra de Hugo Souza foi determinante para a nova recusa do Flamengo na negociação entre os clubes pelo goleiro, tá? Segundo apurou o GE, na primeira vez que renegou a fiadora apresentada pelo Corinthians, o Flamengo deu ao clube paulista uma lista de instituições financeiras que seriam previamente aceitas pelo clube. A direção rubro-negra indicou bancos de primeira linha para se resguardar do pagamento dos quase 5 milhões previstos em contrato. A carta de crédito apresentada pelo Corinthians foi de uma instituição financeira que não constava na lista indicada pelo Flamengo. Por esse motivo, o clube carioca optou por vetar a fiadora. Chora na cama que é mais quentinho. Tá duro, dorme. Vou falar de novo, hein? O Corinthians partir da segunda recusa do Flamengo, né? A partir da segunda recusa do Flamengo, busca uma solução para fazer o pagamento à vista até o dia 30 de novembro. A direção alvinegra descarta qualquer possibilidade de perder o jogador. Então, beleza, paga à vista, paga o que deve e vida que segue, né? Mesmo proibido de registrar jogadores por conta de um transfer ban referente à dívida do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, o Corinthians não vê empecilho em finalizar a contratação do goleiro e registrá-lo a partir de janeiro. Até lá, o clube tenta um acordo para acabar com a punição imposta pela FIFA. Então o Corinthians está tentando fazer dar um drible no transfer ban. O Corinthians tenta dar um drible no transfer ban. Gente, isso é surreal. Isso é surreal. O que o Corinthians está tentando fazer, essa notícia é absurda, cara. Essa notícia é absurda. O Corinthians, cara, tem horas que eu não acredito no que eu leio. Essa matéria do Globo Esporte precisa ser divulgado amplamente. Tem hora que eu não acredito no que eu leio. O Corinthians tá tentando driblar o transfer ban da FIFA. O Corinthians, a matéria diz que o Corinthians não vai resolver o transfer ban do Balbuena. A matéria diz que o Corinthians vai driblar o transfer ban do Balbuena. Vai pagar, fechar o Hugo Souza em contrato e esperar em janeiro para resolver o transfer ban e aí só em janeiro utilizar o jogador Hugo Souza e registrar o Hugo Souza. Eles contratam e só depois resolvem. Olha que loucura, gente. Olha que loucura. Isso precisa ser amplamente falado. Cara, o poste mijando no cachorro, é uma sacanagem. Eles acham que podem tudo, que podem fazer o que querem, né? E o Flamengo ofereceu instituições financeiras que ele aceitaria previamente a garantia e o Corinthians não veio com essas que o Flamengo indicou. É simples. É simples. Pronto. O Flamengo não vai aceitar se não tiver naquelas que o Flamengo falou que aceitaria previamente. Eles vêm com outros, são 5 milhões. Bebê, são 5 milhões. São 5 milhões, não é um galinho, não. Galo bom é Zico, né? Não é um galinho, não. Tá certo? É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Ah, cara, eu não falei também. É importante a gente falar aqui da situação, né? Do confronto Fortaleza e Flamengo, gente. Pô, já ia esquecendo. São tantos assuntos, né? Que a gente esquece. Olha, 57 mil ingressos já foram vendidos para o duelo aí entre Fortaleza e Flamengo na terça-feira, na Arena Castelão, né? Então 57 mil, a casa vai estar cheia, 35ª rodada do Brasileirão. Segundo coluna do Fla, Fortaleza disponibilizou 59.269 bilhetes, sendo 49.269 destinados à torcida da casa e 10 mil para os torcedores do Flamengo. Vai bombar, vai bombar. É isso, né? Expectativa é de que o público total no estádio ultrapasse 60 mil pessoas. Sensacional. Mais tarde ou logo pela manhã a gente traz mais notícias do Mengão pra vocês. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negro, isso aqui é Flamengo. Se inscreve aí, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Valeu!